Bom dia queridos irmãos da Bereana, bom dia. Se tem alguém aí que não é aí da nossa comunidade que está nos ouvindo também, Deus abençoe a sua sexta-feira, uma excelente sexta-feira para você. Nós estamos começando aí o Sexta Bereana, que é esse programinha aqui que nós soltamos toda sexta-feira de manhã para conversar com os irmãos, de repente algum conteúdo devocional, muitas vezes alguns comentários, enfim, algumas vezes testemunhas, mas sempre algo que edifique aí o nosso finalzinho de semana. Final de semana, afinal de contas, né, depois de uma semana tão corrida, é bom ter esse tempo juntos aqui para a gente refletir um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Como vocês sabem, é Natal, nós estamos chegando aí no Natal, nessa época tão gostosa do nosso ano, em que nós começamos a falar sobre paz, alegria, enfim, perdão, boa vontade e tudo mais. E parece que o mundo começa a se guiar por esses valores de benevolência, solidariedade e tal. Mas nós sabemos que infelizmente as coisas não são bem assim, né? Mas nós que somos cristãos, ou se você está ouvindo aqui, de repente não é de fato um cristão, não segue o que Cristo nos ensina, enfim, não entregou sua vida a Cristo, pelo menos você deve imaginar que para o cristianismo existe um valor muito maior nessa época do ano do que para qualquer outra pessoa. Afinal de contas, nós estamos falando justamente sobre o nascimento daquele que é o centro, literalmente o centro da nossa fé. E é por isso que nós nos propomos aqui a fazer 4 cursos devocionais nos próximos programas, né? Nós começamos aí na semana passada, abordando algum aspecto do evangelho a respeito dos evangelhos, né, a respeito de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre Mateus, enfim, sobre toda a questão dos cumprimentos das profecias do Antigo Testamento, de toda a temática do reino de Deus que envolve o evangelho de Mateus. E hoje nós vamos falar a respeito do Evangelho de Marcos, né? Então vamos lá, o Evangelho segundo Marcos. Qual que é o problema? Nós estamos falando de Natal, que é o nascimento de Jesus, e Marcos não tem uma narrativa a respeito do nascimento de Jesus. Marcos já começa o seu Evangelho, a sua narrativa, em João Batista e praticamente no batismo de Jesus. Ele apresenta João Batista, situa ali João Batista na história, e já vai para o batismo de Jesus. Mas ainda assim nós podemos aí fazer uma curta, bem curtinha mesmo, uma reflexão a respeito do que o Evangelho de Marcos tem a nos ensinar a respeito do Natal. Vamos lá. Primeira coisa interessante é que o Evangelho de Marcos ele tem um foco muito grande, o Evangelho segundo Marcos, na verdade, né, ele tem um foco muito, muito grande em apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus. Então você vai perceber, depois estudando aí os evangelhos com calma, e de repente até se valendo aí de comentários, enfim, você pode perceber que cada um dos evangelhos ele tem um foco um pouco maior em apresentar algum aspecto a respeito de Jesus Cristo, né? Nós vimos aí na semana passada que Mateus quer apresentar Jesus como o Messias, ungido, enviado para redimir o povo de Israel, e é claro também estendendo essa redenção aos gentios, mas no primeiro momento é como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E hoje nós vamos ver que Marcos apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus. Então existe essa ênfase muito forte de Marcos nessa relação entre a divindade e a humanidade de Cristo, essa união, né, que na teologia é chamada de união hipostática, né? E ele já começa o seu relato assim. Marcos capítulo 1, versículo 1 diz exatamente o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora é interessante que essa palavra aí, evangelho, ela literalmente aí significa boa notícia, boa nova, né? Que é uma notícia fresquinha ali, mas ao mesmo tempo que é uma notícia que surge, é uma notícia que ela traz um fato realmente relevante,
e que realmente tem o poder de mudar o curso de uma determinada história. E hoje, quando nós pensamos em evangelho, por exemplo, nós pensamos mais num gênero literário do que na raiz dessa palavra, evangelho, boa notícia. E isso acontece até pelas divisões das nossas Bíblias. Enfim, nós falamos ali dos 4 primeiros livros do Novo Testamento como os 4 evangelhos, né? E veja bem, não tem problema nenhum nisso. Agora, essa palavra em si, ela não é apresentada nos outros evangelhos como algum tipo de gênero literário. É apenas Marcos começa o seu relato dizendo que ali é um princípio do evangelho, tá bom? Então, nós estamos aí diante de uma excelente notícia quando nós lemos Marcos. Nós estamos lendo o princípio de uma história, o princípio de uma boa notícia. E o que é interessante é que essa boa notícia, esse evangelho, é o evangelho de Jesus Cristo. Então, é o evangelho que é qualificado, é o evangelho de Jesus Cristo. Veja bem, Marcos apresenta Jesus como Cristo também. Então não é apenas o Salvador, né, que o nome Jesus significa literalmente Salvador, mas é também o Cristo, o Messias, o enviado. Então é o Evangelho de Jesus Cristo. E o fato de ser o Evangelho de Jesus Cristo indica essa própria questão do pertencimento, né? Essa boa notícia, ao mesmo tempo em que diz respeito de Cristo, ou seja, fala a respeito de Cristo, ela também é apresentada por Cristo. Cristo é não apenas o objeto, mas também o instrumento da pregação do Evangelho que vai ser relatado aqui ao longo desse relato aí de Marcos, né, que vai ser descrito ao longo desse relato de Marcos. Então, nós enxergamos aqui nessa primeira frasezinha um grande resumo, né, se é que podemos dizer, um grande prefácio de todo o livro, tá? Marcos tem a intenção, então, de apresentar a boa nova de Jesus Cristo, ou seja, apresentar uma boa notícia que é o próprio Jesus Cristo e que também é apresentada por ele, apresentada por Jesus Cristo. E aí ele qualifica quem é esse Jesus Cristo a respeito do qual ele está falando. Esse Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele é um homem, sim, mas ele também é completamente divino, é o próprio Filho de Deus. E afinal de contas, Natal tem a ver com isso, né? Tem a ver com a encarnação do Verbo. Natal tem a ver com Deus se fazendo homem. Então, por mais que Marcos não relate ali o nascimento de Jesus, olha, Maria ficou grávida, o anjo veio e falou, e aí José recebeu, eles fugindo, tal, foram para Belém, Jesus nasceu, os reis do Oriente vieram e o visitaram, os pastores o visitaram. E todo esse relato que a gente enxerga, Herodes tentou matar as crianças abaixo de 2 anos e tudo mais. Muito embora Marcos não faça esse tipo de relato, Marcos apresenta sim o que nós cremos que é de fato Natal. Marcos apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus encarnado. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E aí Marcos continua nos escrevendo, e aí Marcos vai mostrando aí no primeiro capítulo, se você notar aí pelo menos até o versículo 13, Marcos vai mostrando toda a preparação do ministério de Jesus e como Jesus Cristo é de fato Filho de Deus, ou seja, como ele realmente é divino. Veja bem, Jesus Cristo é apresentado aí como um Messias. Jesus Cristo é apresentado ali como um cumprimento de profecia do Antigo Testamento. Afinal de contas, a própria apresentação de João, e aí Marcos literalmente cita o Antigo Testamento para mostrar que o João Batista, né, é cumprimento de profecia do Antigo Testamento. Mas se João é cumprimento de profecia, então Jesus também é. Olha que legal. E aí João apresenta-se como alguém que está preparando o caminho do Senhor. E esse preparar o caminho do Senhor tem a ver especialmente com arrependimento de pecados. Então nós já entendemos aí que mais um aspecto a respeito de Jesus está sendo apresentado, né? Porque ele está preparando o caminho para o Senhor. E para que o homem se prepare para receber essa boa notícia, esse princípio desse evangelho de Jesus Cristo, o homem precisa se arrepender. Então o arrependimento
é uma condição, digamos assim, para que a boa notícia ela seja de fato implantada no coração do homem. Esse evangelho realmente dê frutos no coração do homem. Ainda que, é claro, no desenvolvimento teológico muito mais profundo, nós vamos saber que até mesmo o próprio arrependimento é uma obra do Espírito Santo no coração do homem. Mas aqui a ideia de Marcos é especialmente apresentar o arrependimento como uma condição para a chegada de Jesus Cristo. Então, o homem precisa se arrepender dos seus pecados. O Evangelho tem como primeira grande notícia, mas primeiro grande fato o arrependimento, né, em relação aos pecados. E aí logo em seguida, João, que é relatado aí como um grande homem de Deus, ele diz que ele não é digno sequer de desatar as correias das sandálias de Jesus. Ele diz que Jesus é muito mais poderoso do que ele, muito mais digno do que ele. Jesus está em outro patamar. Ele é então o próprio Filho de Deus. Ele é aquele que vai batizar com o Espírito Santo, que vai julgar o mundo, ou seja, vai batizar com fogo, né, e também vai batizar com o Espírito. E toda essa história vai desenrolando de maneira muito sucinta. Marcos apresenta, né, tudo isso aí. E aí logo em seguida nós vemos o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus então nós vemos mais um ateste de que esse homem que estava vivendo ali era o próprio Deus. Veja bem, porque quando Jesus é batizado, nós vemos os céus se rasgarem, nós vemos o Espírito, autenticando o ministério de Jesus Cristo, e o próprio Pai dizendo que ele é o Filho amado, e que ele dá prazer a ele, né? Que Jesus dá prazer ao Pai. Então nós vemos aí toda a Trindade trabalhando nesse relato. Sabe, o Evangelho de Marcos realmente ele não relata nada a respeito ali dos primeiros dias de Jesus com o bebê, Maria grávida e tudo mais. Mas no seu início ele dá uma atenção especial a esses fatos extraordinários da vida de Jesus que nos provam que de fato aquele homem era totalmente homem, sim, mas também era totalmente Deus. Aquele homem foi tentado pelo diabo e venceu. Aquele homem teve o seu ministério autenticado pelo próprio Espírito e pelo próprio Pai ali no seu batismo. E o Evangelho que nós cremos não é a respeito de uma história, não é uma notícia, não é, uma tese filosófica ou mesmo algum tipo de tese moral. O Evangelho que nós cremos é a respeito desse homem. É literalmente esse homem, é literalmente Jesus Cristo. E no Natal nós precisamos lembrar, relembrar, martelar isso nas nossas cabeças. É tão importante assim comemorar o nascimento do homem-Deus, o nascimento de Jesus Cristo, porque afinal de contas o Evangelho não é a respeito apenas das obras dele ou dos ensinamentos dele, como alguns fazem crer, né? E nós vamos, por exemplo, nessa época do Natal ouvir muito, não, mas Jesus dizia, a mensagem de Jesus é a respeito de paz, a respeito de amor, a respeito de perdão. Ora, a mensagem de Jesus é a respeito de tudo isso, mas a grande questão é que a principal mensagem de Jesus não é a respeito dessas questões morais ou filosóficas e tudo mais, é a respeito dele mesmo. A mensagem é ele, e ele pregava a respeito dele. E é por isso que Marcos deixa claro, quando inicia o seu evangelho, que esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então não vamos nos enganar, sabe? Nós estamos chegando nessa época e nós vamos ser muito tentados a tratar como só uma época bonitinha, né? E poxa, também é uma época bonitinha, nós também vamos colocar luzinhas, nós também vamos montar nossa árvore, nós também vamos cantar músicas natalinas e comer comidas especiais aí no dia 24, no dia 25, seja lá o que for. Também vamos trocar presentes e tudo isso é muito bom. Só que nós não podemos nos perder nesse momento
e tratar o Evangelho como apenas essa festa moral, digamos assim, onde as pessoas ficam boas e legais nessa época do ano. Não. O Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é apenas a história de Jesus, é o próprio Jesus. Não são apenas os ensinamentos dele, mas é a própria pessoa dele. E isso Marcos não deixa que a gente esqueça. Ele diz que o Evangelho é de Jesus e ele apresenta Jesus como totalmente homem e totalmente Deus. É isso, gente. Deus abençoe, né? Não se esqueçam disso. Comemorem Jesus. Comemorem o nascimento dele. Comemorem a encarnação dele. Porque isso é o nosso Evangelho. Deus abençoe. Isso não, né? Desculpa, não é isso é o nosso Evangelho. Ele é o nosso Evangelho. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Na semana que vem nós voltamos aqui, eu ou outra pessoa, né? Vou tentar convidar alguém aí para nos ajudar com os comentários. Vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, como Lucas retrata Jesus e o que isso tem a ver com o Natal. Tá bom? Deus abençoe a todos, uma excelente semana. Se você é da Bereana, nós nos vemos aí no domingo de manhã, senão você é o nosso convidado. Domingo, às 9h30 da manhã, nós temos Escola Bíblica, às 18 horas o culto, e toda quarta-feira, às 20 horas, o culto de oração ali na igreja, tá? Deus abençoe, até mais.